Então vamos continuar com a nossa aula, agora com a segunda parte, com o nosso tema, o planejamento do processo didático na prática docente. Nós vamos falar agora um pouco de Libânio. Como eu disse na parte primeira, que tem algumas questões que eu não concordo com o Libânio, mas em algumas questões eu penso parecido com ele, ou quase igual. Então, nós vamos falar um pouco sobre o pensamento de Libânio, que influencia na prática social didática da formação dos professores. Nesse sentido, o Libânio fala que a educação é o compromisso com a emancipação, Libânio em 2008. Então ele diz que a formação, a emancipação e a humanização está ligado ao trabalho, à sociabilidade e à escuta simbólica. Essas três práticas são condicionantes de nossa humanização, mas também são os lugares da desumanização sempre ameaçadora. Nesse sentido, Libânio traz para a discussão, traz para o debate a questão da formação, da emancipação e da humanização. Como deve acontecer? Qual a responsabilidade do educador nesta formação? Olha, a grande responsabilidade que o educador tem no momento de ensinar. O educador, se agir de forma errada, pode desvirtuar a verdade e levar para o caminho da desinformação, do desrespeito às pessoas, do desrespeito às religiões, do desrespeito às vontades das pessoas de decidir o que querem fazer em suas vidas. Então, nesse sentido, o educador precisa passar a informação e deixar que as pessoas decidam para onde eles irão. A pedagogia como ciência da educação. Olha o cuidado que o educador, quando trabalha na formação de outros professores, olha a responsabilidade que ele tem, olha o cuidado que ele necessita ter, olha até onde ele precisa ir com o seu saber. A educação só se legitima integralmente quando ocorre como via de emancipação, plena constituição do humano, denunciando e questionando essas opressões de poder. Então, olha só, a educação, ela se firma, ela se diz, ela se demonstra a responsabilidade quando o educador leva para a sala de aula verdades. Cuidado com os livros. Tem muitos livros que contêm informações erradas. É por isso que eu sempre tenho dito que o educador precisa beber o caldo da fonte, da origem, para compreender o que está ensinando na sala de aula. A educação é uma prática social materializada numa educação efetiva, na formação e desenvolvimento dos seres humanos, em condições socioculturais e institucionais concretas, implicando práticas e procedimentos peculiares, visando mudanças qualitativas na aprendizagem escolar e na personalidade dos alunos. Visando mudanças qualitativas, é para isso que deve ser o ensino, para melhorar as pessoas, para levar mais compreensão da vida, para levar mais saber. Havia um tempo não, ainda há este tempo da decoreba. Eu disse lá na primeira parte da aula que educador estuda em casa. A sala de aula é o lugar do debate, é o lugar da discussão, é o lugar do ensino. Quem estuda na escola é o aluno. O professor estuda em casa, na escola o professor ensina com qualidade. Se o professor não está habilitado a trabalhar aquele tema, aquela disciplina, como o professor vai ensinar
com eficiência, com esta qualidade que Libânio 2008 está cobrando. Para ele ensinar com qualidade, para ele ensinar com eficiência, ele precisa estar embasado em teorias verdadeiras. O ensino dos livros já é um ensino transformado para a linguagem dos alunos. Então ele precisa beber na fonte. Aí eu estou falando no caso dos alunos do ensino médio. Ele precisa beber na fonte das origens das teorias, nas origens das pesquisas, para ele saber o que ele deve fazer e como deve fazer na sala de aula. A didática como prática curricular. O ensino e currículo são mediações concretas da prática educativa. Eu disse ainda há pouco que quando o educador chegar no ambiente da escola, no primeiro momento, o que ele deve fazer? Pegar o PPP, Projeto Político Pedagógico da escola, e ver, para ele poder se situar, como é aquela escola, como é a comunidade, porque lá no PPP tem todas as informações relacionadas àquela comunidade, àquela escola, aqueles alunos que estão ali. Então o professor precisa buscar daí, para então ele inserir as informações necessárias para trabalhar com aquele alunos. Eu disse lá na primeira parte que as pessoas são diferentes. Se as pessoas são diferentes, aprendem de formas diferentes. A didática não se constitui desvinculada do sentido substantivo da educação. Ela é o ângulo fundamental de se aprender o próprio modo de ser da educação. Então, olha só, a forma de ensinar, o cuidado de ensinar, embasamento teórico, conhecimento científico, os métodos, as práticas, tudo precisa estar focado no aluno. Como eu disse, a educação, o ensino, a aprendizagem é para o aluno. É nesse sentido que o professor precisa buscar essas informações e esse direcionamento, esta atenção para se embasar e estar preparado para estar na sala de aula. O ensino é atividade de mediação para promover o encontro formativo, afetivo, cognitivo, ético, estético, entre o aluno e o objeto de conhecimento, ou seja, a relação ativa do aluno com a matéria, destacando-se o papel das condições concretas para a realização dessa atividade. Eu falei, você precisa conhecer o aluno, para, diante do saber deste aluno, trazer as discussões para a sala de aula. Diante do conhecimento do aluno, desse conhecimento prévio que o aluno tem, trazer para a discussão na sala de aula. Por isso que o professor precisa conhecer a comunidade aonde está inserida a escola. Precisa conhecer o bairro, precisa saber as coisas que são importantes para aquela comunidade, para aqueles alunos. Diante deste saber, deste conhecimento, desse olhar concreto da vida do aluno, do saber do aluno, então, desta forma, realizar as atividades necessárias para ensinar o aluno. A formação do agente educador. O professor realiza uma atividade que implica atender à necessidade de as pessoas se educarem, aprenderem, desenvolverem suas atividades intelectuais, no decurso do qual são realizadas ações e operações, tendo em vista o objetivo. A prática profissional de professor não é uma mera atividade técnica, não se constitui como mero fazer resultante de habilidades técnicas, mas como atividade teórica e prática. Uma atividade prática que é sempre teórica, pensada, é o movimento do pensamento que resulta numa prática pensada. Às vezes alguns alunos já me perguntaram
Professor, o que é mais importante? A prática ou a teoria? Eu tenho dito que não existe prática sem teoria. Não existe teoria sem prática. O educador não é capaz de compreender a sua prática se não estiver embasado em teorias. Mas o educador precisa compreender que aquelas teorias foram elaboradas em outros tempos, em outro contexto. Neste sentido, o educador precisa trazer para a realidade da onde ele está, para o tempo que ele está. Quando eu fiz aquela busca histórica sobre a educação, bem no começo da minha fala, na primeira parte, eu disse que a educação, ela se transforma, ela se adapta à sociedade. E se a educação se adapta à sociedade, há necessidade deste docente se adaptar à sociedade, se adaptar à comunidade que ele está trabalhando. Ensino-aprendizagem. Domínio de conhecimento, habilidade e modo de ação. Apropriação de metodologia de ensino e de forma de agir, de assegurar melhor qualidade e eficácia na atividade docente. Conhecimento das características individuais e sociais e culturais do aluno. Conhecimento das práticas socioculturais e institucionais em que os alunos estão envolvidos e a forma como atuam na motivação e aprendizagem dos alunos. Convicções ético-políticas para o melhor atendimento do seu papel educativo e da ajuda que pode dar ao aluno para que ele possa pensar historicamente a realidade. Ensino-aprendizagem, a meu ver, quando se fala de ensino, já se fala de aprendizagem. A meu ver, ensino, se aconteceu ensino, aconteceu aprendizagem. Se aconteceu aprendizagem, porque houve o ensino. De alguma forma, eles estão juntos, estão implicados. Então, neste sentido, precisa o educador ter esse domínio, ter essa habilidade, ter um modo de ação capaz de ensinar o aluno. Alguém já me falou, professor X, conhece muito, mas não sabe ensinar. Se você não sabe ensinar, você não é professor. A principal atividade do educador é ensinar. Se ele não está capacitado, ele tem que buscar as fontes. Ele tem que fazer as especializações necessárias. Ele tem que se habilitar. Se ele não sabe ensinar, o aluno não vai aprender. O professor precisa saber ensinar. Se ele não sabe ensinar, ele vai buscar as fontes aonde aprender. Onde buscar as habilitações para ensinar. O professor tem que saber ensinar. A mediação institucional, lugar e papel da escola. Vê a escola, mas como uma estrutura possibilitadora de significado do que de formação. A escola e a sala de aula continuam sendo lugares privilegiados e especiais de luta contra as desigualdades sociais, a exclusão social, racial e de gênero. Lugar em que os alunos aprendem a razão crítica. Eu vou buscar só esse finalzinho aqui da razão crítica. Às vezes a gente está debatendo algumas questões na academia, o que se percebe que é por muitas vezes nós só sabemos um lado do pensamento. Você precisa saber o lado do que você é, ter o conhecimento do lado que você está e ter o conhecimento oposto. Se você tiver só o conhecimento do lado que você pensa, então você não tem visão crítica. Como é que você vai criticar o outro lado se você não conhece o outro lado? Primeiro, precisa estudar.
Eu conheço muitas pessoas que gritam e dizem que são críticos. Ser crítico é debate de ideias, é justificar por teorias. Por que essas coisas, as coisas acontecem dessa forma e não daquelas? Se você estuda só um lado, você não vai ter visão crítica. Você precisa conhecer o outro lado para você debater, para você divergir de alguém. Eu sempre digo nas minhas aulas que meus alunos, todos têm a palavra. Pode pensar de direita, de esquerda, de cima e de baixo. O lado que eles pensam não é importante. Desde que respeite os colegas. Pode divergir do colega, divergir do professor respeitosamente. Na minha aula, todos têm voz. Não importa de que lado eles são. É esse espaço democrático que precisa ter na escola, que precisa ter na academia. Se só tem um lado, é democracia um lado? Não, precisa ter os dois. Aí, você deixa para o teu aluno, se ele quer divergir de você, do colega dele, não tem problema nenhum. Aí eu sempre digo, você pode divergir de qualquer um respeitosamente. É isso que é a academia, é o lugar da divergência, é o lugar do debate. É por isso que vocês estão na formação de professores, daqui a pouco vocês estarão na sala de aula como educadores, então você precisa dar essa liberdade. Quando você vai para a sala de aula com pensamento único, isto não é democracia. Democracia se diz o ponto contra ponto. Se diz que é necessário ter os dois. E se você, para você criar uma visão crítica de qualquer coisa, você precisa saber os dois lados. Se você não tiver o conhecimento dos dois lados, o teu debate vai ser xoxo. Você não vai ter embasamento suficiente para discutir aquele tema que está sendo colocado. O que foi que nós falamos nessa aula? No primeiro momento fizemos, aí agora eu vou fazer um resumo do que foi dito na aula. Nós fizemos um breve histórico sobre a história da educação. Depois falamos um pouco sobre planejamento do processo didático da prática docente. E colocamos alguns pensamentos de Libânio no que se refere à formação de professores. Para finalizar a minha fala, eu vou dizer que o planejamento do processo didático na prática docente requer um olhar seguro, perpassado por questões como rigorosidade metódica, respeito aos saberes dos educandos, crítica sobre a prática, respeito à autonomia do ser do educando, apreensão da realidade, curiosidade. Neste sentido, corrobora Libânio dizendo que a educação só é legítima integralmente quando ocorre com via de emancipação plena, constituição do humano, denunciando e questionando essa opressão do poder e uma prática social materializada numa atuação efetiva na formação e desenvolvimento dos seres humanos. Então é isso, pessoal. Caso vocês queiram que alguma dessas questões que foram colocadas sejam trazidas para nova discussão, vocês podem pedir aí no comentário. Tá certo? Então, muito obrigado. Se inscrevam no canal e dê o like. Um grande abraço. Até outro dia.